Acidente em obra do metrô abre cratera e interdita pistas da Marginal Tietê, em São Paulo. Autoridades afirmam que o vazamento de esgoto causou a cratera na obra do metrô. O Ministério da Saúde vai comprar mais 10 milhões de doses da Coronavac para vacinação infantil. Vladimir Putin espera que Moscou e o Ocidente encontrem uma solução para a crise de segurança na Ucrânia. A OMS alerta que a enorme quantidade de resíduos gerada pela pandemia representa uma ameaça para a saúde e para o meio ambiente. Enorme camada de gelo da Groenlândia perde quase 5 trilhões de toneladas em 2 décadas e contribui para o aumento do nível dos oceanos. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. Uma obra da linha 6 laranja do metrô de São Paulo desabou na manhã desta terça-feira e abriu uma cratera na Marginal Tietê, uma das principais vias da capital paulista. Por causa do acidente, o trânsito ficou caótico ao longo de quase todo o dia em São Paulo. Não houve feridos. Aconteceu de novo. Mais uma cratera foi aberta em São Paulo, em meio a obras do metrô. O acidente aconteceu pouco depois das 8 horas da manhã, após o vazamento de uma galeria de esgoto, segundo informações do secretário de Transportes Metropolitanos, Paulo Galli. No momento desse acidente, cerca de 50 profissionais estavam no local, mas todos eles foram retirados em segurança. Apenas alguns que tiveram contato com essa água suja tiveram de ser atendidos por médicos, mas todos eles passam bem. Portanto, não houve feridos. Situação diferente do que aconteceu lá em 2007, nessa mesma época do ano, quando uma cratera também se abriu nas obras do metrô Pinheiros. Há exatos 15 anos, a parede de um dos túneis da linha 4 amarela desabou e abriu um buraco de 80 metros de diâmetro às margens da Marginal Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Na ocasião, 7 pessoas morreram soterradas e mais de 70 casas foram interditadas. Ambos os acidentes se assemelham pela época em que aconteceram, período de chuvas, e por estarem às margens de rios onde o solo é arenoso. Seria então uma tragédia anunciada. Veja o alerta do deputado federal, Davi Soares. Olha, o que está acontecendo hoje na Marginal Tietê, com a pista sendo cedida ali, algum problema estrutural que aconteceu na construção da linha 6, já tinha acontecido antes na linha amarela, lembre-se todos de Pinheiros, que morreram funcionários. A segurança, projeto estrutural, tudo isso precisa ser visto e eu espero que as autoridades policiais judiciárias abram já uma investigação, porque são vidas, ali poderiam ter sido engolidos carros ali e quantas pessoas teriam morrido numa obra como essa aí. Investigação já, segurança das pessoas em primeiro lugar. Quem vive no entorno de obras do metrô teme futuros possíveis acidentes, como o dono desta oficina, que fica em frente a outro trecho da linha 6 laranja. Essa aqui é a laje da oficina, tá? Só para você ter uma base, ó. A gente tem, essa oficina é duplo andar, eu tenho um andar em cima e um embaixo. Então são 700 metros, a gente tem mais ou menos uns 25 carros lá dentro. E olha aqui, ó, olha a distância da calçada da oficina para esse buraco, ó. A chance disso aqui estourar e vir para o chão é muito grande. Por mensagem de áudio, a advogada da oficina, Débora Costa, entrou em contato com a nossa reportagem. E o motivo do meu contato é atender a solicitação do meu cliente, tá? Para explicar o que tem acontecido referente à empresa Acciona. Em meados de novembro do ano passado, meu cliente foi procurado por representantes da empresa que deram conta de que, num prazo curto, ele deveria desocupar seu estabelecimento em razão de explosões de rochas que deveriam ser feitas
para que fosse dada continuidade às obras do metrô Linha Laranja, tá? Estação Itaberaba. Ao perguntar qual seria o prazo, o empresário foi informado de que teria de liberar o imóvel em 15 dias. Mas pela estrutura da oficina, não seria possível realizar uma mudança tão rapidamente. A advogada então contatou a empresa que administra as obras do metrô para solicitar uma reunião para tratar do assunto. Nessa ocasião, eles nos informaram de que não seria mais necessário a desocupação por parte do meu cliente, que ele poderia ficar no estabelecimento dele, que eles tinham um plano de contingência e que não haveria risco algum. Acontece que os imóveis ao lado da oficina foram todos evacuados e, por isso, a advogada pediu respostas. Solicitamos uma justificativa do porquê todos os vizinhos da esquerda e da direita, muitas casas, desocuparam seus imóveis a pedido da empresa e eles deveriam continuar ali. Essa solicitação não está sendo atendida. Enquanto aguarda a providência, o empresário vive com medo de que a história que ganhou as manchetes nesta terça-feira se repita mais uma vez. Mas e as pessoas que trabalham comigo? E as famílias que a gente também tem nas costas, que a gente leva, que são 10 famílias, como é que a gente fica? Sobre a cratera aberta na Marginal Tietê, a Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Sabesp informaram em nota que acompanham o incidente no poço de ventilação da linha 6 laranja do metrô e o rompimento de uma tubulação de esgoto ao lado das obras. Ainda segundo o texto, todas as medidas necessárias para a contenção do problema e estabilização da pista da Marginal Tietê estão sendo tomadas. Então o trabalho está conjunto, Prefeitura, Sabesp, Metrô, Acciona, nossa Secretaria de Transporte, a CET. E a Acciona está com os sensores. Nesse momento agora, me passou os engenheiros, os sensores não identificaram nenhum tipo de oscilação com relação à estabilidade da terra. O Ministério da Saúde vai comprar mais 10 milhões de doses da vacina Coronavac fabricada pelo Instituto Butantan para dar continuidade à vacinação das crianças a partir de 6 anos de idade. O imunizante foi aprovado para esse público pela Anvisa na semana passada, mas o novo contrato do Ministério da Saúde com o Butantan ainda não tem data para ser firmado. Como vários estados ainda tinham Coronavac em estoque, a vacinação começou de imediato. Ao todo, os estados tinham 6 milhões e 400 mil doses disponíveis. Nos estoques do Ministério da Saúde, ainda restaram quase 7 milhões de doses, que começaram a ser distribuídas também na semana passada. Nesta semana, a pasta vai distribuir mais 2 milhões e 600 mil doses de Coronavac. A prioridade vão ser os estados com baixos estoques. Segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas até o momento 7 milhões e 500 mil doses de vacinas pediátricas. Na segunda-feira, chegou mais um lote do imunizante da Pfizer, com 1 milhão e 800 mil doses. O recebimento da próxima remessa está previsto para o dia 10. Em um relatório divulgado hoje, a Organização Mundial da Saúde alertou que a enorme quantidade de resíduos gerada pela pandemia de Covid-19 representa uma ameaça para a saúde e para o meio ambiente. De acordo com o texto, o lixo expõe a necessidade urgente de melhorar as práticas de gestão de resíduos. A OMS ressaltou que a corrida internacional por equipamentos de proteção individual para a crise sanitária não deu atenção suficiente para que o tratamento dos resíduos fosse feito de forma segura e sustentável. No informe, a organização destaca o impacto dos cerca de 1,5 milhão de EPIs administrados entre março de 2020 e novembro de 2021. A maioria desses equipamentos provavelmente acabou no lixo. Além disso, foram distribuídos mais de 140 milhões de kits de testes de detecção do coronavírus, o que pode gerar 2.600 toneladas de resíduos plásticos não infecciosos e 731 mil litros de resíduos químicos. O relatório explicou que pelo menos 97% dos resíduos plásticos dos testes são incinerados. Ainda segundo o relatório, as primeiras 8 bilhões de doses da vacina anti-Covid-19 administradas no mundo todo produziram 143 toneladas de lixo, incluindo seringas, agulhas e caixas de segurança. O
O diretor da Organização Mundial da Saúde considerou hoje que é prematuro celebrar vitória contra a Covid e abandonar o esforço que vem sendo feito para deter a transmissão do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde pediu cautela no momento em que alguns países buscam a normalidade em meio à pandemia de Covid-19. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que era prematuro celebrar a vitória contra a doença e abandonar os esforços realizados para deter o coronavírus. Since Omicron was first identified just 10 weeks ago, desde que a Omicron foi identificada pela primeira vez há apenas 10 semanas, quase 90 milhões de casos foram relatados à OMS, mais do que foram relatados em todo o ano de 2020. Agora, começamos a ver um aumento muito preocupante de mortes na maioria das regiões do mundo. O alerta coincidiu com a suspensão na Dinamarca das restrições contra a Covid, apesar de registrar um número recorde de casos da doença. A decisão do país escandinavo se baseia na ampla cobertura das vacinas e na menor gravidade da condição produzida pela variante. A OMS ressaltou ainda que o vírus continuará evoluindo, por isso pediu aos países que continuassem testando, monitorando e sequenciando as cepas. E você vai ver ainda nesta edição, Vladimir Putin espera que Moscou e o Ocidente encontrem uma solução para a crise de segurança na Ucrânia. E ainda, a enorme camada de gelo na Groenlândia perde quase 5 trilhões de toneladas e contribui para o aumento do nível dos oceanos. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta e vamos agora direto ao Rio de Janeiro conferir as principais notícias desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Estou de volta aqui. Hoje, terça-feira, é dia também da gente estar informado de tudo que está acontecendo aqui no Rio. E falando de notícias, mais uma vez o Rio de Janeiro precisou interromper a vacinação infantil por falta de dose. O calendário está correndo, mas a vacinação não. Mais uma vez, falta doses do imunizante infantil contra a Covid-19 na capital fluminense. Até o momento, a vacinação tem sido abaixo do esperado. Apenas 40% das crianças com idade entre 8 e 11 anos se vacinaram e, mesmo assim, as doses acabaram. O secretário Daniel Sorães informou que espera que o Rio de Janeiro receba 100 mil doses na próxima quinta-feira e, assim, a vacinação retorne na sexta com crianças de 7 e 6 anos de idade e se mantenha com essa faixa também no sábado. E acrescentou que as vacinas infantis foram aprovadas pela Anvisa e são seguras e utilizadas em vários países. Agora, para a vacinação em crianças de 5 anos de idade, serão necessárias mais doses além das 100 mil esperadas para esta quinta-feira. Vamos falar sobre a decisão de alguns colégios e universidades que adiaram o retorno das aulas por conta da expansão da nova variante do coronavírus? O Colégio Pedro II, a previsão é de retomada no dia 7 de fevereiro. A Unirio, o UERJ e Cefet Rio informaram que a interrupção será até o dia 15 de fevereiro. Já a Universidade Federal Rural, o início das aulas foram adiadas para 7 de março. E a UF mantém as atividades presenciais para as disciplinas práticas e estágios até o encerramento deste semestre. Agora, já os alunos da UFRJ retornaram às salas de aula ontem. Os beneficiários do programa Supera RJ estão aguardando o pagamento desde o dia 25 de janeiro, mas até agora nada. Quem recebe o benefício viu no site do programa a seguinte mensagem: devido às alterações realizadas pelo governo federal referente ao programa Auxílio Brasil, o pagamento do Supera RJ em janeiro seria realizado no dia 28. Contudo, isso também não aconteceu. O governo do estado informou que, com a criação do Auxílio Brasil, alguns beneficiários do Supera RJ podem ter sido descredenciados automaticamente, pois, por regra, quem receber o Auxílio Brasil não pode receber nenhum outro benefício. O governo informou que transferiu o valor para o banco responsável pelo pagamento e este se comprometeu de normalizar a situação até hoje. O programa Carioca foi criado em junho do ano passado e o participante pode ganhar até
R$380 por mês. Agora, falando sobre transporte público, as tarifas dos trens da Supervia estavam programadas para aumentar a partir de amanhã para o valor de R$ 7,00, o que já estava deliberado pela Agestransp. Contudo, isso não vai acontecer. A Casa Civil do Rio de Janeiro enviou um documento para a Supervia dizendo que deveriam continuar a negociação para baratear o valor dessa tarifa. E a Supervia aceitou e assinou esse documento e informou que o aumento será para o mês de março e o valor, segundo Secretaria e Supervisão, não será maior que R$ 6,00. Eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais notícias do Rio de Janeiro. Maria Alice, é com você. Obrigada, Anderson, pelas informações. Uma boa noite para você. E olha só, o novo ensino médio começa a ser implementado oficialmente este ano nas escolas brasileiras públicas e privadas. A implementação vai começar pelo primeiro ano do ensino médio. A primeira mudança nas redes de ensino deverá ser a ampliação da carga horária para pelo menos 5 horas diárias ou 1.000 horas anuais. A meta é que as escolas gradualmente ampliem a carga horária para 1.400 horas anuais, o que equivale a 7 horas diárias. O novo ensino médio foi aprovado por lei em 2017, com o objetivo de tornar a etapa mais atrativa e evitar que os estudantes abandonem os estudos. Com o novo modelo, parte das aulas será comum a todos os estudantes do país, direcionada pela Base Nacional Comum Curricular. Na outra parte da formação, os próprios alunos poderão escolher uma área de interesse para aprofundar o aprendizado. Entre as opções estão linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino técnico. O cronograma definido pelo Ministério da Educação estabelece que o novo ensino médio comece a ser implementado este ano de forma progressiva. Em 2023, a implementação segue, com o primeiro e segundo anos, e em 2024, com os 3 anos do ensino médio. O Ministério detalhou em dezembro as ações da pasta para a implementação do novo ensino médio. Já haviam sido repassados aos estados e às escolas R$2,5 bilhões. E atenção aos candidatos do Enem 2021. Já é possível consultar quantas vagas serão disponíveis no SISU deste ano e quais as regras do processo seletivo de cada universidade. Ao acessar o portal do Sistema de Seleção Unificada, basta digitar o nome do curso, da instituição de ensino ou do município de interesse. Mas, por enquanto, está disponível apenas o campo para pesquisa de vagas. As inscrições para o SISU 2022 só começam no dia 15 de fevereiro e vão até o dia 18. O resultado da chamada única sai em 22 de fevereiro. A matrícula ou registro acadêmico deve ser efetuado no período de 23 de fevereiro a 8 de março. Já a manifestação de interesse em participar da lista de espera deve ocorrer entre 22 de fevereiro e 8 de março. E os resultados da lista de espera saem a partir de 10 de março. Para mais informações, acesse o site do programa, sisu.mec.gov.br. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira, em sequência às fortes perdas registradas nas últimas 3 sessões, conforme o Banco Central dá início à sua reunião de política monetária de 2 dias. A moeda norte-americana caiu 0,65% e encerrou o dia cotada a R$ 5,27 na venda. O governo indiano anunciou hoje que a Índia vai lançar uma rúpia digital apoiada pelo Estado e impor uma taxa de 30% sobre os lucros das moedas virtuais. O plano ocorre apesar do aumento explosivo de plataformas locais de comercialização. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost. A introdução de uma moeda digital do Banco Central vai dar um grande impulso à economia digital. A moeda digital também levará a um sistema de gerenciamento de moeda mais eficiente e mais barato. Por isso, propomos a introdução da rúpia digital até o final de março de 2023, usando blockchain e outras tecnologias. To be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. As criptomoedas estão na mira dos reguladores indianos desde que entraram no mercado local há quase uma década. O aumento nas transações fraudulentas chegou a levar uma proibição por parte do Banco Central indiano em 2018. A Suprema Corte suspendeu a proibição 2 anos depois.
Desde então, o mercado disparou, com um crescimento de quase 650% nos 12 meses até junho de 2021. O presidente russo Vladimir Putin disse esperar que Moscou e o Ocidente possam encontrar uma solução para a crise de segurança na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin recebeu o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. O premier é aliado de Putin, embora seu país seja membro da União Europeia e da OTAN. Para analistas, o encontro é uma forma de afronta destinada a mostrar certa divisão no campo ocidental. Putin disse esperar que Moscou e o Ocidente possam encontrar uma solução para a crise de segurança na Ucrânia. Espero que no final encontremos uma solução, embora não seja simples. A Rússia nega qualquer intenção bélica, mas condiciona qualquer desescalada a garantias para sua segurança. Moscou quer que a Ucrânia não se torne membro da OTAN e que a Aliança Atlântica retire as forças de suas posições de 1997, ou seja, antes de suas sucessivas ampliações no leste da Europa. Não vimos a consideração adequada de nossas 3 principais demandas em relação à prevenção da expansão da OTAN, a recusa de implantar instalações de ataque perto das fronteiras da Rússia e o retorno da infraestrutura militar do bloco na Europa à condição em 1997. Os Estados Unidos rejeitaram esses pedidos em uma carta na semana passada e abriram a porta para negociações sobre outros assuntos, como o lançamento de mísseis ou os limites recíprocos aos exercícios militares. Um estudo dinamarquês mostrou que a enorme camada de gelo da Groenlândia perdeu quase 5 trilhões de toneladas em 2 décadas. Isso contribuiu para um aumento de pouco mais de 1 centímetro no nível dos oceanos. Os efeitos do aquecimento global seguem modificando o ecossistema do mundo. A enorme camada de gelo da Groenlândia perdeu 4 trilhões e 700 milhões de toneladas em 20 anos. A situação implica um aumento de 1,2 centímetro no nível dos oceanos. É o que apontam os estudos dinamarqueses publicados esta semana, baseados em observações por satélites do programa GRACE. Esta massa de gelo derretido se concentra especialmente nas costas do território autônomo da Dinamarca. O aquecimento global é especialmente alarmante no Ártico, onde nas últimas décadas ocorreu a um ritmo 3 a 4 vezes mais rápido do que no restante do planeta. O degelo acelerado perto da costa é explicado pelo aquecimento das águas do Oceano Ártico, que contribuem, ao menos tanto quanto o ar na superfície, para o declínio da camada de gelo da Groenlândia. A superfície congelada da Groenlândia cobre uma área de 1.800.000 km², o que faz dela a segunda maior depois da Antártica. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!